Uma em cada 3 crianças em famílias com disputa judicial sofre algum tipo de manipulação psicológica. Alguém próximo, que deveria amar e proteger, está plantando ódio e medo em seu coração. Isso não é apenas injusto, é crime. A lei brasileira prevê advertência, multa, acompanhamento psicológico e até a perda da guarda. Mas o problema é que quase ninguém percebe o que está acontecendo. Porque a alienação parental é silenciosa, sutil, disfarçada de amor e cuidado. E quando alguém finalmente percebe, muitas vezes já é tarde demais. Alienação parental é quando um dos responsáveis, pai, mãe, avós ou quem detém a guarda, passa a manipular a criança emocionalmente, com o objetivo de afastá-la do outro genitor. É um processo lento e cruel. Não há gritos, não há ameaças diretas. O que existe é uma gota constante de envenenamento emocional. Pequenas frases, comentários estratégicos, mudanças sutis no tom de voz. Tudo calculado para criar dúvida, rejeição e medo. Imagine uma criança que ouve constantemente que o pai não liga para ela, que a mãe a abandonou, que o outro só aparece quando convém. Aos poucos, essa criança começa a duvidar do próprio amor, da própria memória, do próprio afeto. A mente infantil, que ainda está em formação, passa a confundir lealdade com medo, amor com culpa. É assim que a alienação se instala, não de uma vez, mas em fragmentos, todos os dias. O alienador, geralmente uma figura ressentida, ferida e obcecada em punir o outro, não percebe que está destruindo não apenas o ex-parceiro, mas o próprio filho. A criança se torna um campo de guerra, um troféu, um meio de vingança. E o mais assustador é que, aos olhos dos outros, tudo parece normal. Do lado de fora, é apenas uma mãe protetora, um pai cuidadoso, um avô preocupado. Mas por dentro, existe um roteiro sombrio sendo seguido com precisão. Criar dependência emocional, distorcer memórias e cortar vínculos com quem representa ameaça à narrativa. Segundo psicólogos especializados, esse tipo de manipulação cria o que chamam de lealdade dividida. A criança sente que amar um significa trair o outro, e essa culpa invisível a acompanha por toda a vida. Na adolescência, isso pode se transformar em revolta, isolamento ou até automutilação. Na vida adulta, em ansiedade crônica, relacionamentos abusivos e dificuldade em confiar nas pessoas. E o mais cruel é que muitas vezes a criança acredita realmente que está escolhendo ficar longe. Ela não percebe que foi programada para rejeitar, que a liberdade dela foi sequestrada por palavras doces e gestos calculados. É como se alguém tivesse apagado parte da memória afetiva dela e reescrito tudo com ressentimento. Mas a alienação parental não é apenas uma questão psicológica, é também uma questão legal. A Lei nº 12.318, de 2010, define claramente o que caracteriza o ato de alienar. Ela reconhece que falar mal do outro genitor, dificultar o contato, omitir informações, mudar de endereço sem aviso ou impedir visitas são formas de violência emocional. E essa violência tem consequências. O juiz pode advertir o alienador, determinar acompanhamento psicológico, aplicar multa e, em casos graves, até transferir a guarda. Porém, a justiça nem sempre é rápida. E o tempo, nesse caso, é o inimigo mais cruel. Cada semana longe de um dos pais é uma semente de distorção emocional que germina no coração da criança. Por isso, identificar os sinais precoces é essencial. Os primeiros sinais costumam ser sutis. Mudanças de humor após as visitas, resistência repentina a falar com o outro genitor, frases prontas que não combinam com a idade da criança. Às vezes, ela repete palavras que claramente ouviu de um adulto. Ele nunca liga para mim. Ela só pensa nela. Eu não quero ir porque ele é ruim. Quando isso acontece, o alerta precisa soar. Psicólogos infantis afirmam que a mente da criança é moldável, mas também resiliente.
Quando o vínculo afetivo é resgatado a tempo, o amor volta a florescer. Porém, quando a alienação é prolongada, a recuperação é dolorosa. O filho cresce acreditando em uma história falsa, e o genitor alienado passa a ser visto como inimigo, alguém que ele deve odiar para se sentir seguro. Agora imagine o que acontece quando esse filho se torna adulto e descobre a verdade. Descobre que o pai que ele odiava, na verdade, lutava por ele. Que a mãe que ele rejeitou chorava em silêncio todos os dias. A mente entra em colapso. É como se o chão desaparecesse, porque de repente, tudo aquilo que ele acreditava sobre si mesmo, sobre o amor, sobre a própria história, era uma mentira. Muitos adultos relatam que, ao descobrirem que foram vítimas de alienação parental, sentem raiva, confusão e culpa. Passam a questionar tudo: seus sentimentos, suas decisões, até sua própria identidade. Porque a alienação não rouba apenas o convívio, ela rouba a confiança na própria memória emocional. E por trás disso tudo, há uma ferida que raramente cicatriza. A ferida da ausência forçada. A dor de ter sido ensinado a odiar quem te amava. A dor de ter perdido uma infância que poderia ter sido inteira. Mas ainda há esperança. Quando existe reconhecimento, diálogo e acompanhamento psicológico, é possível reconstruir o vínculo. É um processo lento, mas real. A cura começa quando alguém tem coragem de quebrar o ciclo de silêncio e enfrentar a verdade. Quando um juiz ouve com empatia. Quando um psicólogo identifica os sinais. Quando um dos pais escolhe não revidar com ódio, mas com amor e paciência. Porque o que a criança mais precisa não é de brigas vencidas, mas de vínculos preservados. Ela não precisa de vencedores, precisa de paz. Se você está passando por isso, lembre-se: a alienação parental não é apenas uma disputa de guarda. É uma forma de abuso psicológico. Denuncie, procure ajuda. Não espere o tempo apagar o que ainda pode ser curado. E se você foi vítima disso, se cresceu acreditando que alguém te abandonou, olhe para dentro. Talvez o abandono nunca tenha acontecido. Talvez apenas tenham te contado uma história que não era sua. E talvez agora seja o momento de reescrever essa história. Porque o amor, quando é verdadeiro, pode ser silenciado por um tempo, mas nunca destruído. E se esse vídeo te tocou de alguma forma, não saia sem fazer algo por alguém. Compartilhe essa mensagem. Você não sabe quem pode estar vivendo essa dor em silêncio neste exato momento. Cada compartilhamento pode ser um pedido de socorro que encontra um coração pronto para ouvir. E se você é pai, mãe ou filho, lembre-se: amar é proteger, não possuir. A cura começa quando o silêncio termina.